As vidas vale a pena. Amém? Abra sua Bíblia, não quero perder tempo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Verso de número 33. Aleluia. Você achou Lucas capítulo de número 11? Verso de número 33. Glória a Jesus. Sim, Espírito Santo. Cada metro quadrado aqui, que haja reverência à tua santa presença, Senhor. Duas coisas é necessária para o Espírito Santo se mover. Primeira, reverência, respeito, temor. E a segunda, tempo. Ele não se manifesta num ambiente com pressa. Ele precisa de tempo. Você tem tempo essa noite para Ele? Amém. Verso 33, capítulo 11. Diz assim: ninguém acende uma candeia, uma lâmpada, e a coloca em um lugar onde fica escondido, nem debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num local apropriado, para que os que entram na casa possam ver seu luminar. Verso 35. Certifica-te, pois, que o fulgor que há em ti, ou em teu interior, não sejam trevas. E você diz amém. Vamos falar sobre fogo essa noite. Foi o que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração. Na verdade, eu gostaria de não ministrar hoje e deixar os nossos líderes ministrar. Mas o Espírito Santo me deu uma direção para protegê-los. Então, vamos ministrar a palavra de Deus. O texto que nós acabamos de ler. Ninguém, depois de acender uma lâmpada, põe ela em um lugar escondido ou debaixo de uma vasilha. Pode apagar, deixar só a luz central, William. Você pode perguntar: pastor, por que vocês apagam as luzes aqui? É porque é para ninguém ficar reparando a roupa de ninguém, o cabelo, não se distrair. Por isso tem uma lâmpada, uma luz focada aqui no centro da palavra. Amém? Ninguém, depois de acender uma candeia, uma lâmpada, a põe em lugar escondido, nem debaixo de um alqueire, de uma vasilha, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Como introdução, gostaria de prender ou fisgar a sua atenção com a seguinte escrita. A palavra luz aqui nesse texto não está se referindo à luz gerada por eletricidade. Você está comigo? Mas gerado por fogo. No original, dá sentido a luz através de fogo. Está falando de fulgor. Por isso que o verso 35 diz: não a lâmpada, não a luz, mas se o fulgor que há em você é verdadeiro, então não haverá trevas dentro de você. Todavia, se o fulgor que há em você
não é verdadeiro, quão densas trevas está sobre nós. Fogo. Por que fogo? Fogo é um dos 4, 5 elementos. Entre todos os elementos, existem 2 que são os mais fortes, a princípio. Pelo menos a física determina assim, que é o fogo e o vento. Interessante pensar que o fogo, ele tem uma dependência do vento. Hoje de manhã, quando eu fui pegar os meus filhos que estavam sendo cuidados pela pastora Adriana, o Norton estava tentando acender um fogo num fogão a lenha. E eu fui ver o fogo que ele estava fazendo. E o fogo estava com dificuldade, ainda que pego, mas estava um fogo difícil. Aí nós abrimos um pouco mais a porta do fogão a lenha, onde vai a lenha. E eu disse: Norton, você precisa criar formas para o vento circular ali dentro, porque o fogo se alimenta de oxigênio. Então nós abrimos as lenhas e logo em seguida o fogo veio com muita força. E naquele momento o Espírito Santo me deu uma crise, porque eu tinha uma palavra. A gente sempre tem uma palavra. E antes das 2 horas da tarde, quando a minha esposa estava me trazendo para cá, eu disse para ela: eu tenho uma palavra, e só porque não está, tem algo que não está calado dentro de mim. E eu fiquei com aquela imagem daquela porta do fogão a lenha aberta e aquele fogo queimando. E aqui eu fui buscar ao Senhor, e o Senhor me disse: é isso que eu quero para essa noite. E eu disse: meu amigo, é muito difícil para mim falar de fogo. Falar numa reunião fechada só para crente é gostoso e é fácil, mas falar num culto público, onde sempre tem amigos visitantes, talvez é uma linguagem que eles não vão entender. E o Espírito Santo insistia comigo e dizia: fale, porque eles não precisam entender o meu fogo, eles só precisam sentir o meu calor. E ele dizia para mim: fale. E no momento que eu desfolhava a Bíblia, tentava fugir desse texto, eu só via fogo de Gênesis a Apocalipse. Então eu comecei a pegar algumas anotações sobre fogo. Eu acredito que, não sei se numa hora, não sei o tempo que levou, mas tudo que está aqui eu escrevi há pouco tempo, agora à tarde. E usando esse texto de Lucas, capítulo de número 11, falando sobre o fulgor, eu quero fazer desse sermão esta noite não expositivo, mas temático. Talvez eu não vá explorar o texto que eu li, mas eu vou usar essa palavra sobre fogo, fulgor, sobre o fogo do Espírito Santo. Por que que a igreja precisa de fogo? Talvez nós vamos entender. Por que que a gente precisa dessa disposição de lenha, de vento, para que possamos ser incendiados? Não poderíamos viver tranquilamente sem nenhum tipo de fulgor ardendo em nosso coração, como fazem tantas outras filosofias, tantas outras crenças que não têm fogo e nem portanto deixam de existir e também de adquirir os seus seguidores. Por que que o Evangelho insiste tanto em fogo? Por que que nós temos que queimar? Que sentido faz? Uma vez nós recebemos um casal aqui que me perguntaram: pastor, por que que vocês clamam tanto por fogo? Que sentido faz o fogo?
Que sentido faz apenas queimar? Qual é o objetivo disso? O que vocês querem comunicar quando vocês falam em queimar? Nós não entendemos. Era um casal de amigos muito queridos que vieram da Argentina, alguns irmãos vão reconhecer, vão lembrar. E eles me perguntavam, como assim queimar? Essa linguagem ela é totalmente estranha para nós, da onde a gente veio. Esse queimar é queimar mesmo? Ou como é que é? E aí eu entendi que a gente pode viver um evangelho sem nunca experimentar o fogo dele. Há muitas pessoas que podem viver o evangelho sem nunca ser tocado pelo fogo do Espírito, e o fogo do Espírito Santo ser totalmente estranho, embora obter muito conhecimento teológico e bíblico. O fato de termos conhecimento não define que o fogo do Espírito está dentro de nós. Fogo. E eu começo. O fogo do Espírito arde. E mantê-lo aceso não é uma tarefa simples. Existe um preço a ser pago para que a chama não se extingue e o coração não se esfrie. Uma vida de sacrifício diário, na qual a carne e seus desejos são mortificados, para que Cristo e sua vontade vivam. Primeiro, manter o fogo não é uma tarefa fácil. Exige muito sacrifício. Muitos começaram queimando e o fogo se apagou no caminho. A chama foi extinguida. Além disso, o fogo de Deus, assim como o fogo natural, não é algo para se brincar. Não se brinca com isso. Não é uma sensação, mas sim a representação viva da intensidade do amor divino. O fogo traz luz sobre tudo que está oculto pela escuridão. O fogo marca tudo que toca. O fogo consome tudo que é passageiro e deixa só o que é eterno. Eu falava para aquele casal: enquanto você não experimentar o fogo, ou não ser tocado pelo fogo, ou não ser incendiado ao ponto de você arder como uma chama até os últimos dias da sua vida, é bem possível que você vive por coisas temporais e não por coisas eternas. Uma das revelações do fogo é que tudo que ele toca, ele marca. Tudo que passa pelo fogo é purificado. E o fogo consome tudo que é passageiro, deixando só o que é eterno. Se nós temos um apego a coisas que são passageiras, eis aí um termômetro que mede que nós não fomos tocados por esse fogo ainda. Porque quem um dia experimentou e ainda convive com o fogo espiritual, ele não valoriza mais o que é passageiro. As coisas eternas é que tem valor para ele. Aí nós entendemos que Jesus disse: acumule o seu tesouro aonde a ferrugem e a traça, Sander, não rói. Porque tudo nessa vida vem e vai. E uma das características do fogo é consumir o que é passageiro. E como nós precisamos de um batismo desse fogo? Porque então nós somos apegados a coisas que passam. Sempre quando a gente faz um velório ou um culto fúnebre, nós falamos, dentro de 30, 40, no máximo 50 anos, todos que estão aqui vivos não estarão mais vivos. Daqui 20, 30, 40 anos, agora eu trago para cá. Se nós vivermos mais 40 anos, com exceção dos adolescentes e das crianças, nenhum de nós aqui estará vivo. Todos nós
já tenhamos ido. E quando nós irmos, nós não seremos lembrados pelo carro que nós andamos, pela casa que nós moramos, pelos móveis que nós tínhamos, pelas roupas que nós tínhamos, pelo dinheiro que nós tínhamos. Nós seremos lembrados pelas coisas eternas que nós vivíamos aqui. Então nós precisamos de um batismo de fogo urgente, dentro desse primeiro ponto, um fogo do Espírito que venha consumir tudo aquilo que nos rouba do que é eterno. Podemos até produzir emoções, mas quando a euforia cessa, é o fogo verdadeiro que permanece. Isso que vocês sentiram nesse final de semana, que vocês receberam, isso não é uma emoção. Uma emoção é quando você torce pelo seu time de futebol e ele ganha a Copa. Uma emoção é quando você compra um ingresso de 200, 300 reais para ver um artista que nem sabe que você existe. E possivelmente depois que sai do show, vai para o vaso com dor de barriga, cheio de mau hálito, um ser humano na mesma matéria que nós. E naquele momento a gente sente tanta emoção, só porque na segunda-feira o artista não está com você no seu trabalho. No decorrer da semana, os jogadores estão curtindo os seus milhões de dólares que eles ganham, e você vai ter que encarar o seu salário mínimo. São emoções, são sensações que vêm e que vão. É errado? Não sei, creio eu que não, dependendo do juízo de algumas realidades. Mas por favor, não confunda isso que está aqui, essa atmosfera, esse ambiente. Não confunda isso com emoção. Isso é fogo. É bem possível que, se você está aqui pela primeira vez e você sair daqui decidido nunca mais pisar dentro de uma igreja evangélica, e você viver o resto da sua vida sem nunca mais entrar num contexto como esse, é possível que muitas coisas serão apagadas da sua memória, mas você nunca vai esquecer esse culto, porque você foi marcado pelo fogo, e o fogo marca tudo que ele toca. O fogo então não é uma sensação, e aqui nós desvendamos isso. Não confunda o fogo com uma sensação, com um sentimento. Não. O fogo verdadeiro, ele permanece. E às vezes há uma briga daquele que acolhe o fogo. E a gente diz: como eu gostaria, em alguns momentos da minha vida, ser livre até mesmo desse fogo. Porque esse fogo acaba me levando à via de fatos completamente extremista. Faz eu abrir mão de coisas que eu gosto. Faz eu me afastar de pessoas que, embora eu tinha uma boa amizade, mas não faziam mal para mim. Esse fogo não mantém perto de mim coisas solúveis e passageiras, porque o fogo consome tudo que é passageiro. Só consegue permanecer comigo aquele que também é eterno. E a gente pensa: o que eu faço para me livrar desse fogo? Como eu gostaria. Só porque, como Jeremias escreveu, eu tenho um fogo cerrado em meus ossos, e eu não consigo apagar ele. E esse fogo gera muita incompreensão.
Só quem sofre a mesma experiência entende quem está queimando. Não espera a compreensão de um iceberg. Não espere que isso compreenda você, chama. O gelo nunca vai se aproximar do fogo, porque sabe que vai deixar de existir. Então é mais fácil condenar de longe e apontar: que escândalo, que ilógico, que irracional, que meninice, que meninos. Porque chegar perto derrete. Eu não sei você, mas entre ser um gelo e ser uma chama queimando, eu escolho ser uma sarça que queima e não se consome. Não tenha problemas, fogo, se você é incompreendido. Terrível é você conviver a vida toda com um colega de trabalho que diz que é crente, mas é uma pedra de gelo. Terrível é você conviver a vida toda, ou 4, 5 anos numa faculdade, com um colega que tem um adesivo no carro dizendo Jesus te ama, mas ele senta ao seu lado na classe durante 4 anos, 5 anos, e você não sente nada de Deus na vida dele. Eu prefiro ser extremista, exagerado, mas definido. Dizer: não chega perto dele, porque ele é estranho. Não chega perto dele, porque ele queima. Não chega perto dele, porque não dá para entender os movimentos dele. Eu prefiro ser assim, do que viver um evangelho socialista e que não transforma ninguém. O fogo não é um sentimento. Diga para o seu amigo: o fogo do Espírito não é uma sensação. Ele não produz emoções. Terceiro, qual seria o combustível daqueles que queimam? O mesmo que era usado para manter o candelabro no Antigo Testamento aceso. Esse era o combustível e ainda permanece sendo. Azeite fresco, um símbolo da unção do Senhor. Além do óleo constante que fazia o fogo queimar, os sacerdotes tinham a responsabilidade de colocar a lenha no altar todos os dias. Você está comigo? Essa prática tem um significado muito importante, que é o de negarmos a nós mesmos para buscar ao Senhor, uma vez que a lenha é um símbolo das nossas orações, da devoção à palavra e da consagração da nossa vida de fé. Os que queimam valorizam muito mais a constância de estar na presença de Deus como lenha, do que a intensidade dos sentimentos e desejos passageiros. Não te preocupe que Ele sempre vai dar azeite fresco, mas Ele precisa que você seja lenha. Você se deixe incendiar, se deixe queimar. Os que queimam valorizam muito mais a constância de estar na presença de Deus do que a intensidade de sentimentos e prazeres e desejos que vêm e vão. Os que queimam valorizam muito mais esse prazer aqui, que toca o caráter, que mexe na personalidade, que faz o brabo ficar menos brabo, e faz o manso demais a ponto de ser tanso, dar uma acelerada um pouquinho. Esse fogo que mexe na personalidade. Há muito mais prazer estar exposto a esse fogo do que o fogo dos prazeres aí fora.
Os perdidos serão atraídos pelo fogo das nossas renúncias. Esse fogo vai levar você a renunciar a muita coisa, moço. Um pai de família que tem o fogo do Espírito dentro dele, leva ele a renunciar a muitas coisas. Uma igreja que tem o fogo do Espírito Santo queimando dentro dela, leva ela a renunciar o seu próprio reino. Porque se não cuidar, nós também acabamos construindo o nosso próprio reino. Por isso que esse fogo levarão, ou melhor, atrairá os perdidos, o fogo da nossa renúncia vai atrair todos os que estão perdidos. Você que vai receber um jovem em casa essa semana, e se você estiver perdido, pode ter certeza que esse fogo vai atrair você, porque a renúncia dele está levando ele a queimar num nível que é impossível não arrastar tudo com ele. Os perdidos serão atraídos pelo fogo das nossas renúncias. O fogo que queima dentro de você hoje aqui, aquele que estiver perdido e cruzar o seu caminho vai ser atraído. Como os pecadores serão atraídos a Deus, pois observam a igreja sendo atraída pelo mundo? Se em mim há uma remota atração por aquilo que esse século busca, como então atrairei as pessoas a Deus? Se como o mundo está tão envaidecido por coisas passageiras, buscando as coisas daqui da terra, e eu também estou como igreja buscando as coisas aqui da terra, buscando o que é passageiro, o que é trivial, o que é comum. Como eu quero atrair as pessoas a Deus? Pois se o fogo que queima em mim é um outro fogo, eu queimo por outras coisas, eu não queimo por aquilo que é eterno. Certifica-te, pois, que o fulgor que há no teu interior não é trevas. Se o fogo do Espírito Santo queima dentro de nós, você pode ter certeza que você vai desejar tudo, mas tudo que Ele é. Se o fogo do Espírito Santo está aceso na minha e na sua vida, você não vai queimar mais em outra fogueira. Você não vai perder tempo ao redor de uma outra braseira. Você não vai perder tempo em volta de outro fogo. Se é o fogo do Espírito Santo que atrai você, é impossível você desejar outra coisa a não ser Ele. Hebreus 12, 29. Como que eu não quero ser fogo, meu Deus do céu? Como que eu não quero queimar? Como que eu não entendo a linguagem do fogo espiritual? Como que eu não sou aceso? Como? Hebreus 12, 29 diz que o próprio Deus é fogo. Eu falei que era muito tenso, e se você não se conectasse com o ambiente, muita gente ia ficar boiando. Como que eu posso servir um Deus que é fogo e eu ser um gelo? Como eu posso servir um Deus que é fogo abrasador
e eu ser o antônimo disso. Você sabe por que nós levantamos as mãos aqui? Você sabe por que a gente pula? Você sabe por que a gente dança? Você sabe por que a gente é barulhento? Isso não é apenas barulho externo. Isso é um fogo que nos consome por dentro. Porque você pode pular, você pode dançar, você pode aplaudir num evento, num show, mas o ano todo, toda quarta, todo domingo de manhã, todo domingo à noite, todo sábado à noite, a mesma intensidade, sem baixar o nível. Você acha mesmo que isso é emoção? Não, eu não posso ser menos do que aquilo que reflete Deus. Em Gênesis disse que Deus me criou a sua imagem e a sua semelhança. Então Hebreus 12:29 diz que o próprio Deus é fogo. E se Deus é fogo, eu também sou fogo. Eu também queimo. Deus é fogo. E se Ele querer queimar você aqui essa noite? Deus é fogo, e Ele é um fogo consumidor. Deus é fogo. Deus sempre se revelou através do... Deus sempre se revelou através do... Ele selou sua aliança com Abraão no meio do... Ele revelou-se a Moisés através do... Ele conduziu o povo pelo deserto, por uma coluna de... O fogo do altar não pode apagar. O fogo do altar não pode apagar. O que não pode apagar? Aonde? Quando Salomão consagrou o templo, o texto que foi lido aqui hoje já, o Senhor respondeu à oração de Salomão com... Elias foi levado para o céu numa carruagem de... Deus é como uma coluna de... ao redor do seu povo. Deus é fogo, o trono de Deus é fogo, sua palavra é fogo. Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Jesus batiza com fogo. O Espírito Santo desceu sobre a igreja em labaredas como fogo. O fogo ilumina, o fogo purifica, o fogo aquece e o fogo se lastra. Moisés recebeu seu chamado por meio do fogo. Elias invocou fogo do céu. Miqueias profetizou sobre a purificação pelo fogo. João Batista afirmou, abre aspas, eu batismo com água, mas vós serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Jesus disse, eu vim para lançar fogo sobre a terra. Nós precisamos ser batizados no fogo. Na verdade, o que você precisa na sua vida é de fogo do Espírito, para queimar toda essa teia de aranha, para tirar toda a poeira da sua vida, para tirar toda a serpente, toda a peste. Nós estivemos no Amazonas e eu pude entender uma coisa. Eu conversei um pouquinho com um criador de cobras, com um colecionador. E eu disse, tem alguma coisa que uma cobra não, que ela teme? E ele disse, tem, apenas uma. Imagina o que ele respondeu para mim: fogo. Esse é o grande problema das queimadas, um dos grandes problemas. Porque a cobra, quando sente o calor do fogo, ela perde o senso de direção. Sabe o que você precisa na sua vida para acabar com esse ninho de serpente? Você precisa de fogo na sua vida, meu amigo. Tem gelo demais, tem gélida morte. Tem momento que você sente o cheiro da morte no seu nariz. Tem momento que você sente o cheiro de flor, de cemitério, de vela. Você sente, agora eu vou.
Ai, ai, ai. Sabe o que é isso? Isso é o frio da morte. É a morte te rodeando. Mas aonde há fogo, há purificação. A vida do Senhor passa a ter e aquecer o seu coração e a sua vida. Huracão doloroso. Uriaca solo robia suiaca. Bota a mão no seu coração e diga: Espírito Santo, o altar está pronto. Pode vir. Escute. Devemos sempre lembrar que o homem pode construir o altar e preparar o sacrifício, mas somente Deus pode enviar o fogo. Diga: Espírito Santo, o altar está pronto. Diga: Espírito Santo, o sacrifício está pronto, mas eu não tenho condição de gerar fogo em mim mesmo. Eu preciso do teu fogo para acender o meu fogo. Vem, Espírito Santo, sobre aquele que está desesperado. Toca-nos com fogo, Senhor. Como que conseguem tirar o fogo da Bíblia? Como que conseguem apagar, extinguir o fogo da igreja? Como? Como que conseguem apagar o fogo? Fogo, ele pode ser controlado, mas ele nunca pode ser apagado. Eu estou controlando o fogo aqui pelo Espírito Santo, mas eu não estou apagando, porque eu preciso falar. Como que você pode viver a vida toda dentro de uma igreja sem o fogo do Espírito Santo? Como que você pode viver uma religião sem o fogo do Espírito Santo? Do que adianta altar sem fogo? Do que adianta sacrifício sem fogo? Do que adianta sermos um altar e nós sacrificarmos e não tem fogo? Porque a gente diz: Espírito Santo, vem até aqui. Daqui para frente é com nós. Daqui para frente a gente diz o que deve ser feito e o que não deve. Queremos ficar perto do fogo o suficiente para nos aquecer, mas não queremos chegar perto o suficiente para nos incendiar. Tem pessoas que até gostam do calorzinho do fogo, mas ele não quer que o fogo pegue ele. Ele acha até bonito na vida do outro que está queimando do lado dele, mas sempre que o maçarico é virado na direção dele, ele foge. Ele diz: não, vai pegar em mim esse negócio. Eu não quero fazer fiasco. Eu não quero ser barulhento, gritando. Eu não quero gritar. Não, eu sou um medley. Jackman. É em língua estranha, sei lá. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, a hora que ele botar a mão em você, deixa eu te dizer uma coisa. Você já entrou no mar bandeira vermelha? E você entra e de repente cai num buraco e tem uma onda quebradeira e pega você. Aquela onda, você está no raso e você não entende por que você está se afogando. E a onda quebra você e a onda faz assim com você, ó. E a onda esfrega você, você lixa você na areia. Você que até gosta de se esquentar no foguinho,
Você acha legal, você é simpatizante. A hora que o Espírito Santo pegar você, ele vai pegar você, ele vai esfolar tanto você. A sua maquiagem vai misturar com lágrimas. A sua chapinha vai levantar. Oh, meu Deus do céu! Quando eu estou falando de fogo, eu não estou falando de barulho, senhoras e senhores. Eu estou falando de algo que consome você por dentro. Você quer fogo? Você quer fogo? Só suporta o fogo quem resiste à fumaça. Estranho, né? Eu estou sobrenatural, Senhor. Ayakandobianaya. Não se preocupe, fique tranquilo. Deixa a lenha estralar. Está tranquilo. Há uma fogueira aqui. Você não está em volta da fogueira de São João. Você não está em volta de outro fogo. Fique tranquilo, esse fogo não machuca você. Não se assuste. Não, ele não machuca. Você não está em volta de um outro tipo de fogo. Você está em volta do fogo de Jesus. O Evangelho de João, capítulo de número 21. Jesus é pegado no monte de Getsemane e é levado para a casa de Caifás. E a madrugada estava fria. E acende-se uma fogueira no pátio. E de repente Pedro consegue entrar. E Pedro consegue se familiarizar e começa a se esquentar ao redor daquela fogueira que era de Caifás. No mesmo Evangelho de João, capítulo de número 28, o Espírito Santo me lembra agora que os discípulos voltaram a pescar, mas ao amanhecer diz que viram um homem na beira da praia acendendo um fogo. E quando eles olharam, disseram, e Jesus falou, lança a rede para o outro lado. E eles disseram, é o mestre. E eles saíram e vieram. E quando chegaram à beira da praia, estava uma fogueira, brasas acesas. E tinha peixe e pão. Fazendo um paralelo com você está em torno de outro fogo. E o fogo de Jesus é diferente. Porque no fogo de Caifás, que representa a religião, sempre tem murmuração em volta da fogueira de Caifás, tentando matar alguém. Mas ao redor do fogo de Jesus tem peixe e pão para quem está com fome. Então esse fogo não te machuca, esse fogo te alimenta. Esse fogo, essa noite, tem um propósito de alimentar você aqui. É diferente de nós estarmos em volta de outros fogos, que às vezes só tem murmuração.
só tem planos maquiavélicos. Fogo do Espírito Santo começa a derreter os corações como gelo. O Espírito Santo me leva a Faraó. Quanto mais o coração de Faraó se endurecia, mais pragas vinham. Por um lado, quanto mais o coração de Faraó se endurecia, por outro, o fogo de Deus derretia o coração dele como uma cera. A pior coisa que tem é oferecer resistência para o fogo do Espírito. Ele vai derretendo o nosso coração, ele vai queimando, ele vai ardendo. Você suporta a fumaça? Você suporta a fumaça do teu irmão queimando? Ou o teu irmão queimando te incomoda? Você suporta a fumaça? Quando você levantar de madrugada com o teu filho fazendo barulho no quarto, porque talvez ele levantou porque ele está queimando para orar, para clamar, essa fumaça vai te incomodar e vai dizer: vai deitar, rapaz, que eu tenho que trabalhar amanhã. O que é preferível? Ter um filho queimando no fogo do Espírito dentro de casa, ou ter a porta dele fechada com uma outra pessoa lá dentro que você perde totalmente o controle e não tem o que fazer? Então eu já quero orientar os pais aqui, porque você vai receber um filho incendiado dentro de casa e você vai ter que suportar a fumaça. Você vai ter que suportar a fumaça. Eu entro na terceira parte da ministração e eu pretendo encerrar nela. Basicamente, a Bíblia apresenta dois fogos: o fogo do Espírito ou o fogo do inferno. Na verdade, a conclusão, o final de tudo, senhoras e senhores, se termina em fogo. Nós temos que escolher qual fogo nós vamos queimar, porque o final da história termina em fogo. Ou nós terminamos no fogo do Espírito queimando com Deus, porque Ele é fogo abrasador, ou então terminaremos num outro fogo da concorrência. Porque a Bíblia apresenta dois tipos de fogo. Vai terminar em fogo. E Deus fez uma promessa a Noé e disse: não vai ser mais por outro elemento, vai ser por fogo. A resposta para o fogo do inferno é o fogo do Espírito. Há muitos caminhos que levam para o inferno, mas não há nenhum caminho para sair de lá. Na verdade, deixa eu corrigir algo aqui, que dizem que todos os caminhos levam a Deus. Não, senhoras e senhores, não basta você crer em Deus, você tem que crer no Filho e seguir o seu evangelho. Só tem um caminho que leva ao Pai, é Jesus. Agora, nós deveríamos colocar em ordem correta todos os caminhos que não é Jesus,
levam para uma eternidade sem Deus, que é o inferno. Pastor, é 2022. Nenhum pastor mais fala sobre inferno em domingo à noite. Você vai perder membros. Você vai perder pessoas. Eu não tenho problema nenhum em perder pessoas, desde que eu mantenha a seta corrigida, apontando para a eternidade. As coisas têm que ficar bem claras. Creia você ou não, no final a gente vai arder num desses fogos. Há muitos caminhos que levam para o inferno, mas não há nenhum caminho para sair de lá. O mundo vai para o fogo do inferno, porque a igreja perdeu o fogo do Espírito. Quanto mais o fogo do Espírito arder no nosso coração, mais paixão nós vamos ter, e menos pessoas vão se perder. Quanto mais frio estiver o fogo do Espírito em nosso coração, nós nos tornaremos pessoas totalmente inércia ao que está acontecendo aí fora. Agora é impossível você sentir o Espírito Santo na sua vida e não amar, e não querer salvar o que está se perdendo. Por isso que o que nós estamos precisando urgente é de um batismo do fogo do Espírito, para nós voltarmos a salvar quem está se perdendo em outro fogo. Mundo, pessoas estão se perdendo porque a igreja perdeu o fogo do Espírito. Precisamos de uma igreja inflamada. Quando a igreja perde o fogo do Espírito, os pecadores perecerão no fogo da condenação. Só uma igreja aquecida pelo fogo de Deus pode arrebatar as pessoas do fogo da condenação. Se nós tivéssemos com o batismo de fogo a mesma preocupação que temos com o batismo das águas, conheceríamos uma igreja em chamas. Se nós dessemos para o batismo de fogo o mesmo foco, o mesmo empenho que nós damos para o batismo em águas, nós conheceríamos uma igreja totalmente em chamas. A velha natureza pode querer escapar ao batismo das águas, mas certamente o batismo de fogo destruirá, pois ele queimará a palha em fogo inextinguível. Alguém que já se batizou nas águas pode voltar a viver as coisas erradas, mas é impossível alguém que foi batizado no fogo, que não foi consumido toda a palha da sua vida e ficou só o que é eterno. Alguém que é batizado nas águas pode voltar a mentir, pode voltar a roubar, pode voltar a enganar, mas é impossível alguém que passa por um batismo de fogo voltar a viver essas práticas. Aos discípulos de Jesus, que já haviam operado milagres e tinham presenciado a glória da ressurreição, só pregaram a cruz de Cristo depois que foram purificados pelo fogo em Pentecoste. Pela sua própria natureza, o fogo só pode ser produzido pelo fogo. Ao ouvir perto dele uma substância combustível, o fogo só propaga o mesmo elemento, fogo.
Vede como uma fagulha põe em brasas toda uma grande selva. Tiago 3:56. Uma chama de fogo nunca poderá produzir gelo. Pastores que não oram nunca poderão reproduzir guerreiros de intercessão. Um pai que não queima nunca terá uma família incendiada. A igreja é a cara do seu pastor. Se a igreja não ora, é porque o pastor não ora. Se a igreja não queima, é porque o pastor não queima. A família é a cara do seu sacerdote. Eu acho interessante que às vezes vem pai e traz filhos para nós e diz: pastor, pega para ti, porque eu não aguento mais. E a gente pergunta: por quê? O que ele faz? Ele mente, ele enrola, ele não respeita, ele não é insuportável conviver com ele. Dá um jeito, pastor. E aí eu pego o filho e sento com ele, nós sentamos e a gente pergunta: como é o seu pai? E ele diz: pastor, eu vi meu pai tratando mal a minha mãe a vida toda. Eu vi meu pai mentindo para poder ganhar em cima de negócios. Eu disse: então está explicado. É muito fácil terceirizar um problema que você originalizou. Vamos corrigir as varas, porque o rebanho se multiplica conforme as varas. Senhores, pastores, amigos, colegas de ministérios, nós que fazemos parte da mesma classe. Jacó pegava varas lisas e colocava diante do rebanho. As ovelhas olhavam quando iam tomar água para as varas lisas, e elas multiplicavam o rebanho todo de ovelhinhas branquinhas. Jacó listrava as varas, riscava as varas, e as varas agora estavam listradas. E quando elas iam beber água, elas olhavam as varas, e o rebanho a seguir nascia agora toda malhada. Por quê? Porque o rebanho se multiplica segundo as varas. O problema é que nós vivemos trabalhando sempre na consequência e nunca na prevenção. Tiram as Bíblias das escolas, mas pode entrar Bíblia na cadeia. Se deixasse Bíblia entrar na escola, não precisaria existir talvez cadeias. Um pastor incendiado, uma igreja incendiada, um pai incendiado, filhos incendiados, flechas na mão do Senhor. Uma mãe incendiada, filhas incendiadas dentro de casa. Qual é o fogo que você queima, meu amigo? Se você deixa a sua família e vai para um bar jogar cacheta, baralho, sei lá que satanás é que você faz, e fica lá e não consegue ir para cá, o que você quer? O que você acha? Como é que vai ser os seus filhos se Deus não tiver misericórdia? Uma chama de fogo nunca poderá gerar gelo. Pastores que não oram nunca poderão reproduzir guerreiros de oração. No entanto, uma fagulha que escapa de uma bigorna pode incendiar toda uma cidade. Com uma só faísca podem ser acesas 10.000. Não precisa de muito, só precisa de uma faísca. Aliás, uma grande fogueira não se acende com uma tora. Você pode pegar lenhas grossas e tentar começar um fogo com lenha grossa. Não pega, gente. Você precisa de graveto. Não precisa de muito. Precisa de alguém que acredita. Precisa de alguém que se coloque a queimar. Precisa de uma faísca para incendiar a sua casa. E nessa semana, você pai, você mãe, está recebendo uma faísca dentro da sua casa. Por favor, cuide, não mate ela e não afogue ela. Incentive o fogo do Espírito.
Porque às vezes tem pai que não tem problema nenhum em pagar um ingresso para um filho, para uma filha sair à noite com os amigos, mas tem problema em ele ir para a igreja de crente toda semana. Já vai para a igreja de novo, crentinha. Vai, crentinho. Isso, faz isso. Quanto na verdade nós deveríamos colocar dentro do nosso carro e dizer: minha princesa, uau, que prazer o Pai tem em trazer você para a igreja, para as coisas de Deus, minha filha. Não tem hora da madrugada, você pode ficar na igreja o tempo que você quiser. Pode ligar que o papai busca sorrindo. A mamãe está junto contigo, minha filha. Você já é um homem. Tu já cresceu, rapaz. Tu tem que ter responsabilidade. Tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Olha o teu tamanho, olha o tamanho do teu braço. Porque o menino, depois dos 14, 15 anos, 13 anos, o adolescente, ele começa a crescer desproporcional. O nariz fica maior que a cara. O braço vai assim, ó. E aí o pai olha para o filho adolescente, para a menina que está se desenvolvendo, e diz: nossa, você já é um homem, você já é uma mulher, você tem que assumir responsabilidade de homem, menino. Você tem que assumir responsabilidade de uma moça. Aí ele assim: é verdade, papai está certo, agora já sou homem, já sou menino. Uma semana depois ele aparece com a namorada. Aí o pai diz: tu é uma criança, rapaz, que tu quer namorar, rapaz? Tu é uma criança. E a gente acaba confundindo a nossa geração, enquanto na verdade nós deveríamos empurrar eles pelo jardim de Deus e dizer: minha filha, faça amizade com pessoas boas. Viva esse tempo, meu filho. Se você está queimando por Jesus, fala de Jesus para o papai e para a mamãe. Eu não entendo muito essas coisas, mas o papai te escuta. Vai que pega em mim também. Sabe por que eu estou falando isso? Porque enquanto eu estou ministrando, eu vejo pais com o celular ligado ainda. Aqui agora, não sei se é pai, mas enfim, completamente com descaso. A gente abraça o filho, a gente cuida do filho, a gente gasta tempo com o filho, a gente abraça o jovem, a gente bota o jovem dentro da nossa casa, a gente bota no colo, e o pai não está nem aí. Pastor, você não tem problema de falar isso? Eu não tenho problema nenhum. Graças a Deus que eu não tenho problema. Não tem problema nenhum. Eu já saí de um lugar porque eu não podia falar as coisas. Então eu não vou deixar ninguém botar cabresto em mim. Quer gostou, gostou. Não gostou, meu amigo, uma fagulha que escapa de uma bigorna pode incendiar toda uma cidade. O fogo de Deus não queima ninguém, só edifica. Hoje em dia estamos contaminados por um terrível mal. Nós, pastores, estamos mais preocupados em encher a cabeça de conhecimento do que ter um coração em chamas. Queremos nutrir o espírito com alimento intelectual, enquanto o espírito só se alimenta com dieta espiritual. 1 Coríntios 12:13. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, não psicologicamente. Quantas vezes o psicólogo diz assim: pastor, fiz o que pude fazer, não tenho que fazer mais, agora é só Jesus, se você puder receber e fazer alguma coisa. Porque o mundo espiritual não se discerne psicologicamente, é espiritualmente. E nós ficamos enchendo de conteúdo
Nada contra, nós também estudamos aqui, nós temos uma escola em desenvolvimento aqui, nós amamos estudar, mas entenda, por favor, nós não substituímos uma coisa pela outra. Nós queremos ter uma mente de um erudito e um coração incendiado, queimando. Porque vai chegar um momento que nenhum conhecimento vai conseguir explicar algumas situações, alguns casos. Nós vamos precisar orar para que o Espírito Santo revele o que está acontecendo. Porque pai não entende, mãe não entende, pastor não entende, psicólogo não entende, ninguém entende. E aí a gente clama ao Senhor, e o Senhor revela onde está o problema. E a gente vai lá e diz: está aqui, ó, seja liberto, seja desbloqueado, vai embora Satanás, deixa essa vida em paz. Não vai gastar mais com farmácia, não vai mais ter problema com droga, não vai mentir mais, em nome de Jesus. Agora, como é que eu vou viver uma igreja sem isso? Uma igreja incendiada tem as respostas que o mundo não tem. A Bíblia fala de uma sentença mais pesada para os pregadores. Você sabia que a Bíblia dá uma sentença para nós que pregamos? Para eles haverá maior juízo. Tiago 3:1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo. Pode ser até que quando os pregadores estiverem perante o grande trono do juízo final, os pecadores condenados digam aos pregadores: pregador, se o Senhor tivesse o fogo do Espírito, eu não teria queimado por outros fogo. Deus venceu um fogo com outro fogo. Quanto mais houver fogo nos púlpitos, menos pessoas haverá no fogo da perdição. Aleluia. Hoje temos um mundo frio, porque a igreja é fria, porque os pregadores são frios. Manda teu fogo, Senhor. Jeremias 5,14. Eis que eu converterei em fogo as minhas palavras na tua boca. Como nós precisamos de homens e mulheres incendiados de fogo. Fogo na mente, fogo no coração, fogo nas palavras. A tendência do fogo por si só é de se apagar. Onde não há combustível, o fogo se apaga. É por isso que 5 vezes em Levítico 6, Deus instrui a que não se deixe o fogo apagar sobre o altar. Deus acende o fogo, mas nós devemos mantê-lo aceso. Amém. Não é competência de Deus manter o fogo aceso. Quantas vezes o fogo já foi aceso na nossa vida e se apagou? Que é a competência de Deus acender, mas competência de mantê-lo aceso é nossa. E custa muito na vida manter o fogo aceso. O apóstolo Paulo, nessa mesma direção, exorta Timóteo, seu filho da fé, a reavivar o seu dom, 2 Timóteo 1:6. A palavra reavivar refere-se ao uso de foles para fazer que volte a chamejar o fogo preste a apagar. E reavive a chama dentro de você. Que reavive a chama dentro de nós. E eu passo para as ilustrações. E eu pretendo agora fechar de fato, para nós orarmos. John Wesley, 1703, 1791, ele disse: eu me coloco em chamas e o povo vem me ver queimar.
Eles foram contemporâneos de Einstein. George Whitefield estava pregando num grande avivamento na rua em Londres. E de repente passa Albert Einstein correndo. E alguém pergunta: Einstein, você está indo para o culto de George Whitefield? Sim, mas você é ateu. Você não acredita. E Albert Einstein respondeu: eu não acredito, mas ele acredita. Quando nós nos colocamos em chama, que palminha fraca, irmão. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Uma igreja em chamas, no mínimo, atrai as pessoas pela curiosidade, pelo que está acontecendo. Disse John Wesley: eu me coloco em chama e as pessoas vêm para me ver queimar. Só o fogo mantém o fogo, não é a lenha que mantém o fogo. Do que adianta ter lenha e não ter fogo para acendê-la e queimá-la? A lenha pode alimentar o fogo, mas o fogo mantém o fogo. Só o fogo produz fogo. Nenhum outro elemento pode produzir fogo. Como que nós vamos botar fogo nessa cidade, gente? Como que a gente vai incendiar essa região? Nós precisamos ser faíscas que escape de uma bigorna e incendeie tudo que está na nossa volta. Não basta arrumar a lenha no holocausto, é preciso fogo. E quando o fogo cai, o povo cai de joelhos gritando: só o Senhor é Deus. Eu duvido, aonde o fogo está, que não há pessoas rendidas. Sempre há pessoas rendidas aonde o fogo está. Sem fogo não há incêndio, disse M. Bonds, um grande homem da oração que morreu há 120 anos atrás. Sem fogo não há incêndio. E nós queremos um grande incêndio. O fogo empresta asas à oração, dando-lhes acesso a Deus. M. Bonds. Martins Bowles passava horas e dias e noite em oração, intercedendo sozinho, agonizando perante Deus. Mas quando ele pregava, sua palavra era como fogo, e o coração dos seus ouvintes como capim seco. Irmão, me ajuda a orar. Nos ajuda a interceder. Precisamos de homens, de mulheres, de jovens nesta geração de intercessão e de oração. O fogo só vem pela oração. O fogo não vem por uma outra metodologia. Precisamos ser uma igreja de oração, uma família de oração. Seu filho precisa ver fogo em você, para quando ele estiver ruim, ele acreditar na sua oração e dizer: eu vou pedir oração para a mamãe, porque ela é uma mulher de fogo, de oração. Quando o seu filho estiver ruim, ele não precisa correr para o pastor, ele pode correr para você, pai, porque ele sabe o pai que tem de oração. Ele vai dizer: não, meu pai é um homem de fogo, de oração, eu conheço o meu pai. O general William Booth, fundador do Exército da Salvação, insistia sempre com o seu povo: atente para que o fogo não se apague, vigie o fogo no altar do seu coração. Os automóveis só rodam depois que recebem a centelha, faísca da injeção. As pessoas que não se movem, nem se comovem, são as que estão com um tanque cheio de combustível,
mas não tem nenhuma faísca de fogo para incendiar o combustível que carregam. Do que adianta você ter tanto e não queimar? As duas maiores forças da natureza são o vento e o fogo, e as duas se uniram no dia de Pentecostes. E aquele abençoado grupo reunido no cenáculo, com o vento e o fogo, se tornaram irresistíveis, incontroláveis, imprevisíveis. Deles saíram chamas missionárias, centelha, que incendiaram o coração de mártires e atearam fogo no mundo. Como viver sem fogo? Sem paixão? Um homem morreu. Um homem morou quase 50 anos ao lado de uma igreja. Foi convidado por muitas vezes para ir, e ele nunca foi. Um dia, um incêndio tomou conta daquela igreja. Muitas pessoas correram para ajudar. Esse vizinho ateu foi o primeiro a chegar para ajudar a apagar o incêndio. No fim, um dos diáconos que mais se esforçava para pregar para aquele ateu, chegou e disse a ele: sempre te convidamos, você nunca veio ao culto, à igreja. Por que hoje você foi o primeiro a chegar? E o ateu respondeu: porque é a primeira vez que vejo a igreja pegando fogo. Quando estivermos pegando fogo, quando estivermos queimando, as pessoas serão atraídas pelo fogo. O fogo ilumina, purifica, aquece e se lastra. Muitos crentes parecem mais barras de gelo do que brasas vivas. Verso 35: certifica-te, pois, que o fulgor que há no teu interior não seja trevas. Senhoras e senhores, foi um prazer ministrar essa palavra. Quero convidar você a se colocar em pé. Dos pais aos filhos se converterão. O coração dos filhos aos pais, arcos de fogo, flechas incendiadas. O coração dos pais aos filhos se converterão. O coração dos filhos aos pais, arcos de fogo, flechas incendiadas. Pais e filhos, céus e terra, um propósito, um destino, arcos de fogo, flechas incendiadas. Aleluia. Pais e filhos, céus e terra, um propósito, um destino. Escute. Arcos de fogo. Eu quero fazer o que o Espírito Santo propôs no meu coração nessa tarde. Se você, jovem, o seu pai, a sua mãe está aqui, vá até ele. E você vai orar pelos seus pais. Se os seus pais estiverem aqui. Se você, jovem, não está com seu pai, a sua mãe aqui, mas você tem algum amigo seu, conhecido, junte-se com ele. Ou alguém que você identifica como referência para você. A sua esposa, enfim.
Eu tive que controlar o fogo aqui, porque eu precisava falar. Eu precisava falar. Agora que eu controlei o fogo para falar sobre fogo, eu espero que você dê uma resposta. Que você, por favor, não deixe que as coisas passageiras apagam esse fogo que é eterno. Deixe esse fogo eterno queimar dentro de você. E eu guardei a última aplicação para o final. E a última aplicação é: o que acontece se eu queimar? O que acontece se você queimar? Se você não se cuidar, você pode começar a dar comida para os outros. O que acontece se você começar a queimar? Aquilo que você tanto valorizava passa a perder o valor, e aquilo que você não valorizava começa a ter valor. Queimar em nenhum momento tem a ver com barulho. Queimar tem a ver com uma inflamação dentro de nós, pelo um fogo que nos inflama, ao ponto de nós não conseguirmos dormir à noite. Tamanho amor, tamanha paixão que invade o nosso coração. Já não tem a ver mais com os nossos propósitos particulares, já não tem a ver mais com a minha carreira profissional. Agora tem a ver com todo o contexto na minha volta, e eu me torno semelhante a Cristo, esvazio-me de mim mesmo, para poder servir a todos na minha volta. Uma igreja em chamas, uma família em chamas, um casamento em chamas, uma geração de jovens em chamas. O Espírito Santo, através desses jovens, pode incendiar você, pai e mãe, pode mudar o contexto na sua casa. Mas por favor, não cobre que o seu filho solte o celular se você não solta o seu. Deixa esse fogo pegar você também. Deixa esse fogo curar o teu caráter, pai, curar o seu caráter, mãe. Você vai ver o seu filho orando nas próximas semanas, mas você também precisa se permitir orar e deixar ele ver você ter vida com Deus em chama. Você também precisa amar a Deus. A sua prioridade também precisa ser Deus. Cuide do fogo que foi aceso no seu coração esta noite. Porque quantas vezes você já queimou e já esfriou, já queimou e já esfriou, já queimou e já esfriou. Agora você foi aquecido novamente. Cuide para que não se esfrie mais. Os filhos oram pelos pais. Os filhos oram pelas mães. E nós oramos que esse filho venha honrar esse pai e essa mãe. Que todas as palavras que eram faladas dentro de casa, de mau exemplo, de mau testemunho, tenham se encerrado. Não haverá mais rebeldia,
não haverá mais discordância, não haverá mais mentira dentro do seu lar. Em nome de Jesus, nós liberamos um alinhamento, e tudo aquilo que não pertence a Deus seja consumido pelo fogo do Espírito Santo. Tudo aquilo que é passageiro, que seja consumido por esse fogo. Se o nosso amor está em coisas passageiras, que esse fogo venha queimar essas coisas passageiras, que venha ficar só aquilo que resiste ao fogo, que venha sobrar em nós só aquilo que sobrevive ao fogo. Tudo aquilo que é palha, tudo que é feno, tudo que é madeira, tudo que o fogo consome, que seja consumido. Agora tudo aquilo que é precioso, que se torne ainda mais puro pelo fogo, porque quanto mais fogo, mais puro é o ouro, mais brilha a prata. Em nome de Jesus, que seja queimado tudo que é suscetível ao fogo, em nome de Jesus. Continue orando, continue intercedendo.